Muitos dizem que Hiro Mashima é um péssimo autor, mas, curiosamente, tudo que ele toca vira ouro. Todos os mangás de Fairy Tail viraram animes, o mesmo para Eden Zero e Heavy Master. E ele ainda fez um mangá oficial da franquia Monster Hunter. Como alguém considerado um péssimo autor pela comunidade ocidental pode ter tantos sucessos? Eu acho que descobri a resposta, mas quem vai apresentar ela é o próprio Hiro Mashima, porque ele abriu um canal no YouTube para ensinar como fazer mangás, e vários vídeos estão legendados em português. Eu sou o narrador e hoje vamos aprender junto do autor de Fairy Tail quais são seus segredos para ser um dos mangakas da era moderna que mais ganhou adaptações para anime. Como falei, Hiro Mashima é considerado por muitos como um autor terrível, que não desenvolve personagens, tem tramas repetitivas, abusa de clichês e todos os outros pecados possíveis na hora de criar uma história. Mas ainda assim, tem algo no seu trabalho que faz que ele venda muito bem e ganhe diversas adaptações. Eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Alguns momentos de Fairy Tail já me emocionaram, enquanto outros me fizeram dropar da série 3 vezes. E até hoje não terminei. Acabei Tartarus e parei, pra quem quiser saber. Só que seu sucesso é inegável e o terror dos cults. Mesmo com todos os problemas, as obras vendem muito e falam por si só, rendendo merchandises, animes, spin-offs, etc. Por isso acho que os críticos, e até eu mesmo, estamos olhando no lugar errado ao tentar julgar o trabalho do autor. Primeiro temos que entender o que o Hiro quer passar com o seu trabalho, e pelo que percebo, parece ser se divertir. Ele quer desenhar coisas que gosta e viver disso, o que é 100% válido. Junto a isso, temos o público-alvo, que são jovens por volta de 12 anos. Pessoas nessa faixa normalmente têm pouca bagagem e nunca leram outras histórias para experimentar os clichês e tudo mais. Ou seja, para eles é uma experiência nova e emocionante, assim como pra gente Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto e outros animes ou Super Sentais foram. Claro que temos outras obras que seguem a mesma linha e possuem um desenvolvimento melhor, uma mensagem mais interessante, personagens mais complexos, e é total direito de cada um preferir o que achar melhor e achar alguma outra obra ruim. Assim determinamos que o autor escreve para se divertir e publica para crianças. Ok, mas então o que o diferencia para ser uma máquina de sucessos e fazer dinheiro? Afinal, existem outros milhares de autores que fazem a mesma coisa, às vezes com elementos mais bem trabalhados. Como minha especialidade são estruturas narrativas, eu não conseguia identificar, até que pensei em olhar as outras partes que complementam o mangá. Dentre elas, temos a narrativa visual, e foi lá que descobri o segredo de Hiro Mashima. Sua narrativa visual é incrivelmente eficiente, permitindo uma leitura fluida e gostosa, ideal para leitores jovens. Mas o que diabos é narrativa visual? Eu explico. É a forma que o autor desenha as páginas, tornando sua leitura mais fácil e guiando seus olhos através dos acontecimentos. Isso envolve a disposição dos quadros, a forma que os desenhos são desenhados, a perspectiva das cenas, como os balões de fala são distribuídos e muito mais. Esse é um elemento que a maioria dos consumidores nem percebe conscientemente, mas muitas vezes é a razão de você se sentir cansado lendo um mangá, ou ficar perdido na página, ou preferir um autor do que o outro, sendo que você gosta de ambas histórias. A narrativa visual não só complementa a história, ela é a forma pela qual a experiência é vivida pelo consumidor, então é extremamente importante. E no seu canal do YouTube, Hiro Mashima explica um pouco como esse processo funciona. Mas antes de irmos no canal dele, se inscreve no meu canal e dá like no vídeo para não perder nenhum conteúdo técnico que você só encontra aqui, fazendo análises de vários animes e também de vez em quando trazendo uma discussão legal. Temos vídeo de One Piece, Hunter x Hunter, Bleach, Berserk e muito mais no futuro. Então agora sim, vamos lá ver o canal do Hiro Mashima. A partir de agora, vamos entrar um pouco na cabeça do autor para descobrirmos o seu raciocínio na hora de ilustrar histórias. No vídeo 5 coisas que você não deve fazer ao desenhar um mangá, ele mostra essa página de 2 delinquentes brigando. Bem, parece ok, não é? Talvez você nem perceba o que tem de errado.
Ou talvez você tenha uma noção de que tem algo esquisito. E de fato, não existe uma técnica que determina 100% que isto está uma bosta. Mas existem técnicas que transmitem a mensagem ou o ritmo da página de forma muito melhor. E esse é exatamente o problema dessa página. Ela não está passando todo o impacto que poderia. No caso, a direção e o fluxo do personagem estão ineficientes. Aqui, o Mashima mostra como funciona o fluxo de leitura da página, e então muda a disposição dos personagens e dos quadros para deixar tudo mais natural. Ficou mais fácil de ler, não é? Nos situamos melhor no espaço agora. Para muitos, já seria uma ótima página. Mas, de acordo com o autor, ela ainda está muito monótona. Então vamos melhorar ainda mais. Mantendo o mesmo fluxo de movimento, o autor mudou a composição do quadro, brincando com perspectivas. Perceba como o delinquente de cabelo preto continua do lado direito, mas agora o quadro dele correndo está com um ângulo diferenciado. Na tela tem uma ilustração que eu fiz mostrando como seu olho está sendo direcionado. Seu olho é guiado pelos personagens se encarando, e então, a partir do personagem loiro, começa a descer pela página, e vai para o meio do quadro horizontal, sendo puxado pelo corpo do delinquente, que é o maior ponto de informação. Dali vemos o alvo dele, o loiro, que está inclinado na perspectiva. Indo para o quadro de baixo, a inclinação do inimigo é a mesma do soco do protagonista, o que cria uma linha de ação direta entre os momentos da história. A partir da mão do protagonista, vemos onde ela acertou, o rosto do oponente. Então, a partir do rosto, vemos ele voando no chão. Tudo isso cria uma linha temporal clara em nossa mente. Perceba como temos canais entre desenhos em posições calculadamente decididas para tornar sua leitura mais fácil. Vou deixar aí na tela esses elementos de forma clara. Essas coisas normalmente passam despercebidas pela maior parte do público, mas são essenciais para uma história fazer sucesso. Afinal, se tem algo te incomodando, é muito fácil você pegar seu celular e fazer outra coisa. Por isso, toda a página tem que te prender, ou, no mínimo, não te cansar. No vídeo, o Hiro continua falando sobre diversas outras técnicas em relação a ângulos e câmeras, quais são suas funções, que sensações ou emoções podemos causar dependendo de como usamos, quais eram suas dificuldades e tudo mais. Então, ele mostra essa página como exemplo. É uma cena de perseguição à lá filme de terror, mas de acordo com ele, está chata. E eu concordo. Como ele explica, a divisão dos quadros está uniforme, os ângulos de câmera também, e o movimento dos personagens se desencontram. Então ele mostra como seria uma página que causa mais impacto. Agora, todos os personagens se movem para o mesmo lado, o que dá uma sensação de perseguição. Os ângulos de câmera variam, para focar no elemento de destaque de cada quadro, e a forma desses quadros varia, para deixar a página com linhas tortas, causando a sensação de intensidade, instabilidade e velocidade. A partir daí, ele fala algo que o Hirohiko Araki de Jojo também disse lá no livro dele Manga in Theory and Practice. O mangaka precisa ser um artista completo. Ele é o cameraman, o diretor, o ilustrador, o roteirista, o figurinista, o cara dos efeitos sonoros especiais. Realmente é bem puxado. E eu já fiz 2 vídeos falando sobre Jojo, analisando o livro do autor. Vou deixar aqui no card na descrição. No vídeo do Hiro, ele continua explicando sobre vários elementos relevantes para se prestar atenção na história, como o clima das cenas, evitar exposição no início de obras, botar informações preferencialmente em diálogos do que em narradores expositivos. E diz muito bem, mangakas devem criar maneiras de evitar que o leitor sinta que está lendo uma explicação, mas sim lendo um mundo orgânico e vivo. O Hiro também menciona sobre autores e obras com muito monólogo, coisa que eu também já fui a fundo em outros vídeos do canal, mas ele se reserva a falar. Se você é iniciante, não tente quebrar as regras. E eu concordo plenamente com ele. Entre aspas, quebrar as regras é algo que os mestres sabem fazer, e muitas vezes não são quebras, e sim uma conexão exponencial de diversas outras regras que permitem que elementos ruins sejam percebidos como bons, ou utilizados de maneiras diferentes e interessantes. Mas se você não domina todos esses detalhes, a sua história só fica chata.
Ele também menciona sobre a individualidade dos personagens em diversas áreas, como, por exemplo, utilizar momentos do dia a dia para ilustrar como eles são pessoas diferentes, tipo essa cena comendo. Se todos fossem iguais, mesmo com visuais diferentes, seria estranho, mas quando cada um come de um jeito, você passa mais informação pro leitor sobre aquela personalidade. Isso é algo que o Oda faz muito também, por sinal. Mas enfim, isso são só detalhes dos vídeos. Voltando ao assunto de composição de páginas, em outro vídeo ele fala sobre seu processo de criação de storyboard, e então de como localizar o leitor, usando quadros de ambiente para determinar o local que a cena está acontecendo e tudo mais. Claro, não é nada genial, isso é uma técnica clássica de mídias visuais, mas ele junta isso com um apelo de páginas iniciais para fisgar a atenção do leitor, por exemplo. A parte que realmente dá o tempero é quando todas essas regras estão conectadas. Por exemplo, para ele, a divisão de quadros é uma parte muito importante, pois mesmo que não exista uma regra na quantidade de quadros em uma página, o tempo gasto para ler e o tempo passado dentro da história influenciam na percepção dela, algo que é óbvio, mas a gente não para pensar. Por isso, sua regra base é: desenhe quadros grandes para o que você quer mais mostrar. Mangás de lutas, quadros grandes em golpes impactantes. Romance, quadros grandes para confissões, por exemplo, e assim por diante. Novamente, parece algo bem óbvio, mesmo que a gente não converse sobre isso. Só que mais técnicas vão se juntar a isso e vai ficar interessante. Em geral, Hiro diz que se você seguir o ritmo de um quadro grande, dois pequenos, um grande, dois pequenos, você vai estar em um bom caminho para refinar o ritmo de sua história. Isso se junta com outra técnica apresentada por ele. Para causar sinergia na leitura e criar impacto na leitura ao virar a página, o primeiro quadro depois da virada de página se beneficia de ser maior. Mas hoje em dia, muitas histórias não possuem mais esses elementos e são lidas no celular. Só que a base do raciocínio se mantém. Você precisa fazer o leitor continuar lendo. Então, vamos ver essa página, por exemplo. O cara pede a mulher em casamento e ela aceita. Nada de errado com a página, não é? De fato, não tem. Mas como o vídeo fala, é um desperdício de tensão. Você pode fazer o leitor ficar curioso com a resposta usando uma distribuição de quadros inteligente, assim mantendo ele focado na sua história. Já comentei isso no canal antes, mas da perspectiva da narrativa. Dê o gostinho de algo que o leitor quer, mas prometa entregar no futuro, só que de forma muito melhor do que se ele ganhasse agora. Isso também vale para a narrativa visual, e são microdecisões que os autores tomam na hora de apresentar algo. E é por isso que, curiosamente, em muitas séries de suspense ou terror, não vemos o monstro ou vilão, e sim a reação das pessoas a eles. Então, para melhorar a página do casamento, temos a seguinte modificação. O homem pede a mulher em casamento, ela fica emocionada, o homem fica nervoso e a mulher vai abrir a boca. Isso deixa o leitor tenso, tipo, mano, fala logo, desgraça! E ele continua lendo. E quando ele vira a página ou arrasta para cima, temos um grande quadro como resposta, conectando com as duas técnicas que falamos, a de deixar um quadro grande para o momento que queremos mostrar e um quadro grande no início da página. Também envolve questões de perspectiva e de como seu olho se comporta ao ler um quadrinho. No vídeo, o autor continua a mostrar outras técnicas, como a omissão de quadros para destaque de certos elementos e manipulação de tempo e ritmo, como fazer quadros dinâmicos e os preencher de forma satisfatória. E tem muito mais conteúdo no canal, como ele falando sobre Kisho Tenketsu, as alterações que ele faz, criação de personagens, como ele desenha e pinta e etc. Vou deixar o link pro canal dele na descrição. Vários vídeos estão legendados em português pela própria equipe dele. Às vezes fica meio esquisito, mas não é traduzido automaticamente, então dá pra entender se você se forçar um pouquinho. Decidi fazer esse vídeo porque muitas vezes a comunidade se foca em elementos muito específicos para classificar a competência e o valor de um artista. Antigamente usavam elementos como criatividade, popularidade, o quão bonito o desenho é, elementos artísticos ou filosóficos como validadores de qualidade. Já aqui na comunidade que criamos, um grupo maior de pessoas tem dado mais valor a técnicas narrativas usadas pelos mangakás e a execução do roteiro em si, criando uma sensibilidade maior para elementos que estão debaixo dos panos. Mas, infelizmente,
Apenas um pequeno grupo de pessoas no Brasil, os quadrinistas, se importam em como uma história é executada visualmente. Não na parte de o quão bonito o desenho é, mas em si em como o quebra-cabeça se junta para fazer o seu olho atravessar a história. Por mais que eu soubesse que esse assunto existe e tenha um pequeno conhecimento nele, eu nunca me propus analisar isso porque não é o meu foco, mas acho importante percebermos como existem diversas esferas de conhecimento e atuação. E uma obra não é composta apenas de elementos individuais, e sim da junção do todo. Por mais que o Hiro tenha suas dificuldades, e eu vou ser o primeiro a criticar o que eu achar que foi um vacilo, reconhecer suas capacidades é igualmente importante. Tudo que o cara toca vira sucesso e ganha adaptação para anime. Isso não pode ser coincidência. E esses vídeos mostram que, de fato, não são. O que apresentei aqui e o canal dele são só a ponta do iceberg do que ele manja, e do conhecimento de mangakás profissionais. Se o Hiro é um gênio mesmo ou não, deixo pra vocês definirem. Afinal, cada um dá um significado diferente pra essa palavra. Mas pra mim, os elementos que falamos aqui têm um bom peso pra mostrar que, no mínimo, o cara sabe muito bem do que tá fazendo. Mas, de qualquer forma, eu o admiro bastante, assim como admiro todos que publicam suas histórias em revistas japonesas. Todos superaram um mar de concorrentes e foram capazes de aguentar um cronograma super puxado. E nenhuma crítica de internet tem como apagar esse mérito e o sucesso deles. Eu amo aprender com os mestres, e, por isso, sempre tento não subestimá-los. Tudo é mais complexo do que parece. E o primeiro passo para melhorarmos é presumirmos que os outros sempre sabem de alguma coisa que a gente não sabe. Se simplesmente definimos um autor como lixo ou algo do tipo, o que estamos fazendo é nos limitar a uma concepção frágil, criada por um ego que não quer admitir que alguém atingiu um patamar além do nosso. Claro, podemos não gostar de uma história e encontrar problemas nela. Às vezes podemos nem suportar o que está sendo contado, mas há sempre algo lá, mesmo que mercadologicamente. E é isso que eu sempre tento alcançar com os meus vídeos, aprender com o autor e entender os motivos daquela obra ser um sucesso, seja um motivo narrativo, visual, mercadológico e por aí vai. Talvez o Hiro só faça shonen arroz com feijão, e nem bote muito tempero, só o suficiente para você identificar que foi ele que fez. Mas ele é capaz de fazer um arroz com feijão competente, rápido e fazer muito sem parar. E para quem nunca comeu algo diferente, esse arroz com feijão vai matar a fome, e terá um gostinho nostálgico quando a pessoa crescer. Da mesma forma que pra nós, Naruto, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco e vários outros têm esse gostinho nostálgico, mas que pra galera que já era mais velha nessa época, era só mais uma cópia de alguma coisa mais antiga. Essa é a minha teoria do porquê o autor dá tão certo, mesmo com tantos haters. Ele faz exatamente o que o público-alvo dele quer, e faz rápido, fácil de comer e em muita quantidade, mesmo que não seja lá o prato mais diferente do mundo. O mais engraçado de tudo isso é que o Mashima também tá estudando desenvolvimento de jogos, e até lançou um joguinho que ele fez sozinho. Tudo isso ao mesmo tempo que vira youtuber. O cara é realmente uma máquina. Mas e aí? O que você acha do Mashima? Sofre hate à toa ou você não suporta ele? Me conta aí nos comentários. Lembro que a primeira vez que considerei a perspectiva visual nos trabalhos do Mashima como um determinante do seu sucesso foi durante uma conversa com um amigo quadrinista, o Ricardo, onde ele falou sobre a composição visual do autor. E conforme fui adentrando mais nessa parte dos mangás, fui percebendo que isso era verdade. Espero que com esse vídeo, mais pessoas possam apreciar outras áreas ocultas do desenvolvimento de quadrinhos, para que tenhamos discussões mais interessantes na comunidade brasileira. Se você chegou até aqui, dá like no vídeo e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo técnico de animes e mangás, analisando as técnicas narrativas usadas para você amar uma cena ou história ou simplesmente não curtir e achar esquisito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente os fãs e haters do Hiro Mashima, e apoie meu canal a partir de míseros R$5 para ter acesso a vários benefícios, como lives exclusivas, área VIP no Discord e muito mais. Você pode me apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Clube de Membros do YouTube. Vou deixar os links no comentário fixado e na descrição do vídeo.
E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal: André Luiz Melo, Bruno Macabeus, Gabriel Botarelli e PH Autarquia. E aos heróis Aleph Santos, Aleph Belles, Cindy Avelino, Gustavo Dias, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Luca KHS, Masashi Anagawa, Noite Planetária Azul, Overhaul Engenharia de Manutenção e Virgílio Missão. E a todos que apoiam o meu trabalho, obrigado por assistir e até o próximo vídeo!